Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos ciências gerais, a ciência no século XIX, a teoria da evolução, Francis Bacon, várias áreas do conhecimento, a geração espontânea, a proposta de Darwin, estudos sobre a eletricidade, a luz, a química, a biologia e a física. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, que estão estudando conosco essa série Espiritismo um Olhar. Estamos iniciando o nosso estudo de número 19, tratará das ciências gerais. Vocês vão descobrir coisas interessantes ou reafirmar coisas que vocês já sabiam, porque esse conjunto de informações, eles vão nos fortalecendo enquanto profitentes do Espiritismo, essa doutrina que busca sempre o encontro com a verdade, com as libertações. Quando me tornei espírita há 4 décadas atrás, eu queria entender por que eu me tornei espírita. Porque eu era médium, sou médium, mas mediunidade você pratica fora do espiritismo, não há necessidade de ser espírita para ser médium. Com o espiritismo, a sua mediunidade passa a ser uma mediunidade conduzida, controlada, com conhecimento de causa. Mas então, no dia que eu vim para o espiritismo, eu comecei a perceber que as trancas estavam se abrindo, os muros se transformando em pontes, a verdade se estabelecendo ou estabelecida. Então eu comecei a ficar encantado com tudo aquilo, né? Pensei assim, meu Deus, que coisa maravilhosa que é o espiritismo. Eu não sabia que era assim. Essa palavra, lá na minha terra, numa cidade pequena de Minas Gerais, era uma palavra meio cabulosa, né? Espiritismo, dava a impressão de monstros, de espíritos saindo dos túmulos, uma ideia totalmente equivocada e que governa ainda muitas mentes, infelizmente. Mas não é nada disso. O espiritismo é uma libertação espiritual. A comunicação mediúnica existe? Sim, porque ela faz parte das leis de Deus. Mas o espiritismo tem 2 viés, como diz o próprio Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos. Ele tem a parte das manifestações, que é a parte experimental dele, e tem a parte da ciência e da filosofia, que é a parte dos estudos e apropriações de valores culturais e estruturais que cada um pode buscar. Então, isso é o espiritismo. Por isso eu vim para o espiritismo, para tentar avançar nesses conteúdos culturais que me levam à ética, que me levam à moral, que me estabelece como um ser vivente e conhecedor da sua origem, conhecedor do seu futuro e daquilo que nós estamos fazendo aqui. A razão do nosso existir no plano físico. E as ciências gerais, que nós vamos estudar hoje, foi muito interessante porque as pessoas sempre buscaram esse momento espírita. Eu vou dizer isso para vocês com toda tranquilidade, porque nas pesquisas a gente vê isso. Sempre as pessoas estavam buscando alguma coisa que fosse sólida, que fosse estrutural, e acharam. Aqueles que conseguiram achar o espiritismo, acharam o espiritismo. Outros ainda estão procurando. E isso nós estamos trabalhando para que essas pessoas encontrem também este estado que nós encontramos de ser espírita, de ser kardecista, porque, na verdade, o espírita já é kardecista, mas tem pessoas que fazem umas confusões ainda, né? Então, a gente fala, né, espiritismo codificado por Allan Kardec. Então, vamos ao nosso estudo de hoje, pedindo a Deus a proteção, a Jesus, as orientações, os mentores amigos que estejam aqui conosco, nos ajudando nessa busca de passarmos para vocês essa proposta tão extraordinária que é a proposta espírita, né? Então, aqui está o nosso slide, né, de abertura. Estudo 19, Ciências Gerais. As ciências fizeram nascer no homem o sonho da felicidade. As ciências nos trouxeram confortos e conhecimentos. A ciência espírita consolida todas as ciências existentes na Terra. É só conferir. Então, veja você, nós estamos trazendo você
para a ciência. Nós não estamos tirando você da ciência, pelo contrário. Nós queremos que você compare os fundamentos espíritas com a ciência. E se por acaso a ciência ainda não tiver explicação para alguns fundamentos espíritas, ou para os mais profundos fundamentos espíritas, então você vai ver que a lógica e a justiça está com o espiritismo. A ciência está em pesquisa, está buscando. Alguma coisa ela já consolida, outras nem tanto. Mas vai acontecer isso um dia. Esse encontro extraordinário, né? O espiritismo sem a ciência, minha gente, é cego. E a ciência sem o espiritismo é manca, no dizer de Allan Kardec. Então, vamos juntar as forças? Não é? Bom, começando aqui o nosso estudo, a ciência do século XIX. Na segunda metade do século XVIII, surgiram no mundo várias sociedades científicas, cujos participantes se reuniam para comunicar suas descobertas. Foram sociedades reais e outras, como a Sociedade Lunar de Birmingham, que recebeu este nome porque se reunia nas noites de lua cheia. Eram focos de encontro e divulgação do conhecimento. Eles se reuniam à noite, minha gente. Vejam vocês, nas noites de lua cheias, para poder estudar, né? Talvez porque era mais claro, né? Não tinha luz elétrica, mas a Luísa tem alguma coisa muito interessante para falar sobre as sociedades das luas cheias. Vamos ver o que a Luísa tem para dizer para nós. Vocês já pararam para pensar no que eram aquelas reuniões? De homens sérios, sisudos, debaixo da lua cheia? Eu fico pensando, seria engraçado ou salutar, ou novo, ou sem noção. Vejam, eles esperavam um ciclo lunar para mostrarem suas novas descobertas. Pode ser que o próximo ciclo da Lua, eles nem apresentavam nada, apenas debatiam. O que foi apresentado antes? Essas sociedades da Lua cheia foram bem interessantes e engraçadas. Talvez era um modo de conversarem, de beberem e fumarem debaixo da luz do universo. E já que debatiam as leis de regem o universo, nada mais justo que assentarem-se sobre o universo. Vocês não acham? Será que eu ou você fez parte da sociedade da lua cheia? Bom para pensar. Muito interessante, né? Uma criança fazendo um comentário sobre essa sociedade meio estranha da lua cheia. Mas era o que se podia na época. Parabéns para aqueles que fizeram isso. Estavam buscando a verdade, né? No século XIX, elas proliferaram e cresceram em importância com o surgimento, a partir de 1831, da Sociedade para a Pesquisa da Ciência Britânica e outras similares em diversos países, levando à criação, em 1840, da palavra ciência. Tomar consciência, mais ou menos esse, né? Digamos aí, o entendimento da palavra ciência. Tomar consciência daquilo que existe. Então, isso foi mais ou menos a partir de 1831, né? Que começaram essas sociedades, e aí partiu-se, então, para a busca científica empirista das coisas que nos cercam. Então, começou isso aí em 1831, claro que já vinha dos outros séculos também, mas tinha necessidade de, num determinado momento, isso acontecer de forma formal, estrutural. Então, começa a acontecer a busca pela ciência. Continuando, né? Aqui está, né? A sociedade que reunia nas noites de lua cheia. Está vendo, Luísa? Já pensou, minha irmãzinha? Que coisa interessante, olha. Essas pessoas aí sentadonas, né? Conversando. A lua cheia, ela bate aqui no meu quarto, sabe? Aqui na minha casa. E eu fiquei vendo outro dia se dá para estudar por ela. Dá sim.
Então, por isso que essas pessoas buscavam, né? Muita coisa boa, né, minha gente? Muita coisa interessante aí no nosso mundo. Aí já é uma sociedade científica já mais estruturada, né? Mas isso é emocionante, gente. É emocionante. Essas pessoas que reuniam aqui, olha, para discutir ciência, olha que interessante. E essas aqui também, olha. Então, um homem sempre curioso, né? Sempre querendo saber algo mais profundo, aí ele ia encontrando aí, né? O desenvolvimento de equipamentos mais sofisticados vai intensificar a capacidade de observação dos cientistas. Na astronomia, os telescópios com espelhos refletores de vidro em vez de metal, polido, e novos microscópicos a serviço dos biólogos permitem que o homem possa observar desde o infinitamente pequeno ao infinitamente grande. Você vê que o primeiro que usou luneta, né, um telescópio assim bem rudimentar, foi o Galileu, em 1500 e pouco. Agora já estamos no século XIX, então os telescópios já são melhorados. Ainda não tão aprofundados, né, como os que nós temos hoje, mas já com uma certa condição, e também os microscópicos, que já conseguia mostrar o infinitamente pequeno, e isso ia avançando. Por quê? À medida que você descobria um equipamento desse, vinha outro e descobria outro. Isso é salutar, né? Isso é bom para a sociedade. Continuando, então, olha, está aí o microscópio, né? mais aprimorado, daqueles que nós já vimos em estudos passados, né? E aí, então, olha que coisa séria que esse telescópio. Isso aí é do século XIX, gente. Olha. Um telescópio desse tamanho. E já buscava ver coisas mais aprofundadas. Claro que o nosso universo, hoje conhecido, ainda tem muitas e muitas, inúmeras perguntas para serem respondidas pelos cientistas. Mas já estamos caminhando, já estamos entendendo. Estamos buscando os nossos vizinhos planetários, os nossos vizinhos estelares, vizinhos galácticos, a gente já está nessa busca. Uma hora dessa, a gente encontra um caminho mais seguro. A química se firma definitivamente com a teoria atômica e a química orgânica também. A física, com os resultados de calor, luz, eletricidade, magnetismo, contribui com um desenvolvimento surpreendente para a humanidade, mudando os padrões da vida comum do homem, né? Então, veja bem, estudando o calor, estudando a luz, a eletricidade, o campo eletromagnético dos corpos, né? Então, isso foi tudo fazendo com que a ciência fosse criando um caminho próprio para ela. Isso aí é salutar, é muito, muito, muito interessante. Nós temos que agradecer muito essas pessoas, né, que lutaram por isso. Aí está, olha, o laboratorista, né, fazendo suas experiências. Aqui está o campo da energia elétrica. No final do século XIX, foram construídas grandes usinas para geração de eletricidade. A eletricidade, minha gente, ela é nova. Ela tem uns 100 e poucos anos só. Então, você vê, o negócio era no lampião, era na vela, era naquele status romântico dos séculos passados. Você andava na rua de noite, era tudo escuro, não tinha lanterna, não tinha nada disso. Viu como é que os nossos meninos e meninas de hoje, que já nascem com todo esse conforto que o mundo hoje oferece, eles não têm a menor ideia de como era antes, né? Eles esqueceram o passado deles, que eles viveram lá também, mas esqueceram temporariamente o passado. Então, já chegam aqui achando que tudo foi sempre assim. Não foi sempre assim. Na minha época de infância, a usina que produzia eletricidade lá para a minha terra, ela todo dia tinha que desligar 2 vezes, de manhã e de tarde. Eles falavam que era para descansar o mancal. Era assim que eles falavam. Aí um dia eu fui lá tentar entender o que era o mancal. É um gerador, né? Aquilo que produz o campo elétrico. Então, quer dizer, não podia nem funcionar 24 horas por dia. E quando enguiçava uma máquina daquela lá, um pedaço daquele lá, 8, 9, 10 dias sem luz elétrica. Então, hoje, quando se tem essas grandes companhias, né, que têm o dever social de manter a energia elétrica, nossa,
Isso é um adendo, um progresso muito grande. Né? Na biologia, o conceito de célula, a descoberta dos micro-organismos, os procedimentos de descontaminação e anestesia mudam os procedimentos médicos e começam a ganhar luta contra as doenças. Isso foi extremamente magnífico. Por quê? Aumentou o padrão de vida e de qualidade de vida das pessoas. Antigamente, qualquer dor, qualquer gripe levava o sujeito, levava o indivíduo. Agora não, a gente já começa a ter caminhos para combater isso. Nós vamos ver mais tarde, né, com os trabalhos de Pasteur, principalmente. Então, já começa a ter esse combate às doenças, que até hoje ainda é uma luta, né? Combater doenças, combater enfermidades. Mas hoje já temos muito mais recursos. Então, hoje, muitas pessoas não desencarnam pelos recursos que nós temos hoje no campo da biologia, no campo da ciência médica. Mas tudo foi um progresso. Tudo é um progresso. O espiritismo é um progresso. Ainda está nos seus primórdios, né? Nós estamos ainda começando a abrir esse campo espírita para o mundo. E vai chegar um dia que ele vai assumir a potência da sua estrutura, potencializando todas as criaturas. Aguardem para vocês verem. Aí está uma célula, né? Que começou a ser estudada, que até então não era possível. Né? Aqui estão manifestações da química, manifestações do micro-organismo, né? E aqui estão os pesquisadores. Agora, era necessário que tivesse apoio de governos. Né? Então, Napoleão ajudou muito isso aí lá na França. Isso aí tinha que ter apoio. Por quê? Essas pessoas tinham que viver, tinham que ganhar dinheiro, né, para poder viver. Então, elas não podiam dedicar-se a uma pesquisa, e aqui no caso estão atendendo um paciente, né? Eles não podiam dedicar uma pesquisa sem ter uma garantia de vida. Então, geralmente, né, essa pessoa não podia pagar, como hoje também, né, então o governo tinha que ajudar isso aí. E que bom que eles ajudaram. Né? Olha que time grande de micro-organismos, gente. Interessante isso. Teoria da evolução. Darwin atestou a condição dos seres vivos de se modificarem de acordo com suas capacidades e necessidades. Isso foi um ponto de equilíbrio entre as correntes das teorias da origem divina e as correntes materialistas. Isso tem um problema sério, porque lá na Bíblia diz que Deus criou o homem, né? Aquela coisa, imagem e semelhança, mas a Bíblia ela tem as suas conotações dentro de uma metáfora. Você não podia falar tudo claramente. E as pessoas não entendiam as metáforas. E colocavam tudo ao pé da letra. Aí começaram a ter problemas quando as descobertas dessa evolução começou a ser feita, principalmente por Darwin, por outros pesquisadores. Né? Isso tem um problema. Então, Darwin disse, olha, os seres, né, eles modificam, eles se estruturam de acordo com as suas necessidades. O que for mais forte, mais ágil, vence. O que não for, ele sucumbe. É uma seleção natural. Só que hoje nós sabemos que ninguém sucumbe, né? Que o mesmo aquele que não é o mais forte, ele vai perder o corpo físico, mas volta mais fortalecido para outros momentos, até ele se tornar forte. Então, na evolução de Darwin, termina com a morte de um elemento lá. E na evolução que nós estudamos pelo Espiritismo, ninguém morre. Tudo se transforma. No livro Evolução em Dois Mundos, nós vemos isso. Então, aquelas espécies, aqueles animais, né, que eram mais fragilizados, eles se potencializam depois da morte. Aí retornam mais potencializados. Isso é o contributo do Espiritismo. Está vendo? Quando eu falei que o Espiritismo vai potencializar o mundo, é nessas coisas. Né? Então, não tem aquele que vai suplantar o outro. Não, todo mundo está evoluindo. Desde o átomo, né?
primitivo até o arcanjo e superiores ao arcanjo. Está tudo evoluindo. Isso é uma contribuição para a humanidade que não tem tamanho, que não tem medida, né, sobre. A partir do século XIX, inicia-se definitivamente o tempo das pesquisas científicas e das descobertas das leis naturais delas derivadas. A seriedade implementada em tais pesquisas proporcionou à humanidade um caminhar mais seguro para que pudesse progredir com acerto. Aí nós fomos criando, né, aquelas sociedades médicas, a sociedade de ciência. Aconteceu uma coisa bem interessante, porque com o capitalismo instituído pelos burgueses, pela Revolução Industrial, as empresas começavam a competir entre si. Então, o que eles faziam? Eles bancavam estudos de alunos com capacidade maior para criar produtos, para criar mecanismos para que a indústria dele oferecesse coisas melhores que a indústria do outro. E assim elas se competiam e ajudavam a pesquisa dentro da melhoria dos produtos e também da maquinaria. Veja você que coisa interessante. Uma coisa ajudando a outra. Emmanuel, no livro Roteiro, ele fala muita coisa muito interessante. Ele fala que para o pão chegar à nossa mesa, nossa, quanta coisa aconteceu. O que semeou o trigo, a terra que recebeu o trigo, a chuva que produziu ali o modo, né, que o trigo precisava, o sol, depois o que colheu o trigo, o que cefou, o que levou, até chegar no pão. Então, tudo é uma contribuição. Né? A abelha pega o néctar da flor, né? E a flor recebe de volta o prazer da abelha de realizar o seu mel. Então, tudo é assim, minha gente. É tudo muito dentro da contribuição. É isso que nós temos que entender. Enquanto formos cada um por si, Deus por todos, nós vamos ter dificuldades. Né? Agora, na hora que começarmos pela contribuição, pela parceria, nossa, isso tudo começa a modificar. Só que o nosso homem de agora ainda é aquele homem orgulhoso, egoísta, travesso, né? Vitimado, aquela pessoa traidora, né? Aquela pessoa ciumenta. Não, isso aí não leva a nada. Tá? Francis Bacon, quem é essa pessoa? Né? Muito falado. Este era o sonho de Francis Bacon, o inglês que viveu entre 1561 a 1626 e considerado como o fundador da ciência moderna. Acreditava ele no empirismo, ou seja, na busca, na pesquisa, né? Como a chave para se chegar à verdade, aos conhecimentos necessários aos justos avanços da humanidade. Então, tinha que ser tudo pesquisado, segundo Francis Bacon. Como filósofo, destacou-se como uma obra onde a ciência era exaltada como benéfica para o homem. Sua principal obra filosófica é o Novo Organum, que apresentou um novo arcabouço instrumentário, que é a tradução do grego organo, né? Que é o estudo da lógica de Aristóteles, para o novo campo da ciência que está para emergir na Idade Moderna. Então, Francis Bacon está aí, chegando na Idade Moderna. Né? E falando isso, vocês estão chegando na idade diferente, vocês já passaram pela Antiguidade Clássica, já passaram pela Idade Média, né? Passaram aí pelo Renascimento, agora está chegando a Idade Moderna, que é a idade em que o homem vai começar os seus avanços definitivos. Então, eu digo para vocês o seguinte, pesquisem tudo. Traga tudo sob o lápis da pesquisa, porque aí vocês encontram a verdade. Então, esse foi o recado de Bacon para a humanidade. É claro que a proposta dele é essa, mas muitos modificaram essa proposta, né? Principalmente a ciência, que ela estava determinada a combater dogmas da Igreja Católica, hoje ela é uma instituição dogmática. Veja que coisa, né? Então, o que ela fala tem que estar certo, mas ninguém está certo, só ela. E ela falha, ela está pesquisando, está mudando conceitos o tempo todo. Então, eu preciso que o cientista entenda isso, que nós somos pessoas
cada um no seu campo de ação, querendo entender a vida, querendo entender, querendo buscar essa verdade. E que a verdade não está absoluta com ninguém. A verdade absoluta é só com Deus. Nós somos pesquisadores dela. E os espíritos superiores também. E assim sucessivamente. Várias áreas do conhecimento, né? A matemática, que nos séculos anteriores havia presenciado o desenvolvimento do cálculo preferencial integral, apresentou novidades que, embora não tenham sido muito conhecidas e aceitas na época, tornaram-se ferramentas indispensáveis no século XX. A matemática, ela é uma proposta de ajuste lógico das coisas que acontecem. Então, através dos seus cálculos, né, através das suas propostas, né, ela vai mostrando, isso é possível por causa disso, porque tem uma fórmula para isso acontecer. Né? Então, ela vai modificando também as suas teorias, o seu nível de entendimento dessa mesma verdade. Quando você hoje estuda matemática nessas universidades, né, essas faculdades, você vê lá que é um estudo bem aprofundado, graças a Deus. Que ela está buscando estudar a lógica também. Muito interessante isso, né, gente? A geometria não euclidiana surgiu devido à impossibilidade de Euclides e seus seguidores provar o teorema de que duas retas paralelas nunca se encontram. Embora o enunciado possa parecer bastante óbvio, muitos tentaram, contudo, abrir novos caminhos para os estudos posteriores da geometria. A geometria também é uma função, né, dentro do campo das exatas, que dá para a gente uma ideia de como as coisas acontecem, o círculo, o quadrado, o retângulo, o polígono. Então, ela vai mostrando, olha, esse aqui é um campo que a gente abre. O campo do círculo, o campo do quadrado, o campo do polígono. E assim nós vamos instituindo, estou saindo, instituindo essas normas para que você possa medir o espaço. Muito interessante. Agora, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que há que ter um estudo mais aprofundado sobre isso. A pessoa deve ter, sentir essa necessidade de aprofundar nisso. No futuro, todos nós aprofundaremos. Mas fica isso aí como uma base. Um dia, todas as pessoas estarão estudando isso com propriedade e com aplicação. Que hoje se estuda, sim, nas escolas fundamentais, no ensino médio, mas assim, os alunos quase não sabem para que estuda isso. Qual é a aplicação disso? E no futuro eles vão estudar sabendo a aplicação e aplicando, né? Porque teremos aí espaços determinados para essas aplicações. Não sei o que vai ser a educação no futuro, eu só sei que será muito diferente da atual. Outra disciplina também ligada à matemática e que teve um desenvolvimento importante no século XIX foi a estatística. Isso é sensacional, porque a estatística ela mede, ela busca resultados de ações. Né? Aplicações sociais da estatística foram aplicadas ainda no final do século XVIII por meio do levantamento de nascimentos e mortalidades. Constatou-se que a providência divina fazia nascer mais homens porque eles poderiam morrer em maior número em guerras e acidentes de trabalho. Olha que interessante. Então, lá nas estatísticas, eles entenderam que nascia mais homem do que mulher. Para quê? Porque eles iam para as guerras. Então, precisava de mais homem. A evolução ali era feita muito no polo masculino. Tinha o polo feminino, claro, mas tinha mais homens nascendo. Porque eles iam para as guerras e acidentes de trabalho, e aí eles vão aprimorando. Né? O acidentado no trabalho, ele usava aquilo para aprimorar. Eu não posso mais ser assim, né? Desse jeito, eu tenho que modificar as minhas ações. O pessoal da guerra ia saindo delas, eles iam buscando outras coisas. Tudo um conjunto para ajudar o homem na sua evolução. Então, todo acontecimento aí, ao longo desses séculos, foi tudo para nos ajudar a entender a evolução, como ela funciona, os rigores dessa evolução e como eu convivo com esses rigores para tirar proveito pessoal e crescer para Deus.
É isso, né? Vários pesquisadores também buscaram entender o comportamento humano através da estatística, que passou a ser utilizada também na astronomia e na medicina. Hoje é assim. A estatística hoje ela nos ajuda muito. É claro que tem que ser uma estatística fiel, né? Tem que ser uma estatística justa, para que a gente saiba medir os acontecimentos. Então, é preciso que tenha muito essa probidade, né, no trabalho com a estatística. Porque, às vezes, para agradar um grupo, a gente cria uma estatística negativa, ou uma estatística altamente positiva fora do real. Então, isso tudo tem que ser com parcimônia. O homem tem que entender parcimônia, tem que entender lealdade. Senão ele vai enganando a si mesmo. Porque chega lá um determinado momento, ele desencarna, está ele lá no mundo espiritual, perdido da vida, porque não foi parcimônico, não foi justo, fez tudo errado, fez tudo em favor de grupos ou dele mesmo. Aí chega lá e fica totalmente perdido, né? Aí sofrendo, até encontrar um modo de sair daquela situação. A astronomia apresenta uma mudança marcante no século XIX, com a maior capacidade dos equipamentos a partir de 1850. Deixava de se preocupar apenas com os planetas do sistema solar e seus movimentos e passa a se interessar pelo universo, mais pelo universo como um todo. Essa coisa, minha gente, hoje, uma grande parcela da humanidade não sabe o que é o universo, não. Eles não têm essa ideia de universo, sabe? O que é o universo. As estrelas, né? As galáxias, eles ouvem, mas não apropriam dessa informação, ou seja, não são inteligentes nisso. Muita gente aí que duvida que exista planetas fora da Terra, enfim, sabe? Tem muita coisa para ser buscada e entendida. O universo é um deles. A fotografia, que surgiu aproximadamente em 1850, permitiu aos astrônomos fixar uma região do céu para poder comparar com exposições obtidas posteriormente. Aí tá, eu vejo eles fotografavam numa região do céu e agora vamos entender como é que funciona isso aí. As distâncias, né, pela luz, pelo espectro, como é que a gente vai medir essas distâncias, como é que é o nível de medição disso, né? Vou medir por quê? Por ano-luz, né? Por unidade astronômica, UA, né? Vamos medir por que sentido isso. Então, os espíritos renasciam e tinham essas propostas de caminhar, né, dentro dessas áreas para fazer isso crescer no mundo. Né? A astronomia teve outro importante auxiliar, que foram os medidores de comprimento de ondas de luz. Eles permitiram que a obtenção dos espectros de emissões das estrelas distantes fosse decomposta e comparada com os espectros de luz emitida pelo Sol, concluindo que eram similares, mas que apresentavam um desvio para o vermelho, abrindo assim vários campos de pesquisa sobre o universo. Então, o universo ele é uma estrutura pensada. Né? Ele é uma estrutura mecânica, é uma estrutura orgânica, mas também é uma estrutura pensada. Então, alguém pensou o universo. Como é que ele pensou? Vamos tentar entender isso. Né? Então, temos aí as pesquisas. Esse desvio da luz, né? Para o vermelho, tem uma informação útil, basilar, que pode não ser para mim, para vocês, mas é para aquele que pesquisa. Sabe? O conhecimento, ele é assim. Nós temos que trabalhar nele. Em qualquer campo que eu me encontre. Qual campo que você se encontra? Né? Qual campo que eu me encontro? Então, nós temos que buscar esse conhecimento aprimorando sempre. Por isso que nós trabalhamos. Por isso que nós precisamos do trabalho para ganhar nosso pãozinho de cada dia. Porque se eu não dependesse do trabalho para o meu sustento, eu não iria trabalhar. Eu não aprenderia. Então, onde eu estiver trabalhando, atuando, eu tenho que aproveitar para aprender com aquilo. Eu, quando fui trabalhar nas telecomunicações, uma empresa grande, né, no Brasil, Telemig, hoje não existe mais, né?
Mas eu começava a querer entender como é que funciona a telefonia, né? Aí fui buscar estudar cabos, armários, caixas subterrâneas, distribuidor geral, central, sabe? Foram 20 e tantos anos lá dentro, e eu queria aprender aquilo. Perguntava a um amigo que trabalhava com aquilo, perguntava a outro, dava um passeiozinho lá na central, depois dava um passeio lá no DG, para o distribuidor geral. Enfim, chegou uma hora que eu sabia, olha que interessante, então funciona desse jeito. E o que eu posso ajudar agora para isso aí melhorar? Então, a gente vai aprofundando, aprimorando e contribuindo. Assim que temos que pensar a vida, né? Senão nós vamos passar por ela assim. Foi bom, minha encarnação foi boa, sabe? Não tive grandes problemas, não, mas também não trouxe nada de bom. Não fiz nada de bom, não trago nada de novo, e estou aí parado no tempo. Aí os espíritos falam assim, pois é, agora como é que vai ser? Você vai ter que renascer. Só que o ciclo lá mudou. Você não pegou o básico, né, que você precisava para hoje. Como é que você vai fazer agora? Você tem duas chances. Ou você, né, se esforça muito mais do que você fez na outra encarnação, ou você vai para o mundo que tem esse ciclo aberto ainda para você. Gente, é assim que funciona. Não tem aquele negócio de papai vai ajudar o filhinho, não. Ele ajuda o tempo todo. Então, contribua você na sua área do conhecimento para que ela melhore cada vez mais, seja qual área for do conhecimento, né, das estruturas que modernizam a atividade humana, que ofereça mais condições para o homem transitar aí pela encarnação. Isso que nós aprendemos no Espiritismo. Né? Cada um ser útil. Na questão 767 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se era necessário assim, viver em sociedade. Dizem que sim, claro, porque o que sabe mais ensina o que sabe menos. E Deus nos deu a linguagem, a fala, para nos comunicarmos. Então, vamos fazer isso, vamos nos comunicar e vamos nos ajudar mutuamente. Essa é a proposta espírita. Agora, aquele que sabe mais, se não passar para o que sabe menos, ou então cobrar muito caro e o outro não puder pagar, o que está valendo o conhecimento dele? Não está valendo de nada. É um sujeito egoísta, orgulhoso, que não quer contribuir. A doutrina espírita me ensina a humildade e a caridade. É isso que está lá. Agora, não são palavras levadas ao vento ou postas ao vento, que entra pelos ouvidos, né? E sai pelo franzir da testa. Acho isso interessante, uma amiga minha disse isso. Entra pelo ouvido e sai pelo franzir da testa, ou seja, não quero saber disso. Então, enquanto eu estiver franzindo testas para o que eu ouço, eu estou eliminando a frequência que chegou. A frequência entrou pelo ouvido, eu elimino pela testa. E a testa tem o quê? Tem o chakra frontal, né? Que é o chakra do conhecimento, do aprimoramento. Olha quanta coisa a gente vai linkando dentro do estudo, né? Para ver como que cada um de nós está. O estudo da meteorologia foi outro avanço incrementado pelo inglês John Dalton, que estudou o ar e acabou formulando um conceito de que as substâncias diferiam umas das outras em peso e comportamento. Né? Então, o John Dalton, que é essa figura aí, ele tem uma carinha de pesquisador, né? Daqueles que você encontra com ela na rua e ele nem te olha, nem te vê. Interessante ele. Então, as substâncias diferem umas das outras, né, pelo peso e comportamento. Aí ele começou a estudar meteorologia por aí. Então, sempre tem uma busca, uma pesquisa. Né? O uso da eletricidade disponível nas pilhas criadas pelo italiano Volta permitiu aos químicos iniciar o trabalho de decomposição das substâncias por meio do uso da corrente elétrica. Né? Aí vem o voltagem, né, gente? Aí começa esse trabalho agora usando a corrente elétrica. Que será, né, a partir daí,
a grande conquista da humanidade nos seus avanços tecnológicos, científicos, que é o uso da corrente elétrica. Bom, a física também teve, na primeira metade do século XIX, avanços notáveis, principalmente no que se refere ao estudo da eletricidade, da luz e do calor. Então, o que estavam estudando? O imponderável. Até então se estudava o quê? Um produto, uma coisa que existe. Um pedaço de pau, né? Uma coisa qualquer existente. Agora não, estou estudando coisas imponderáveis, mas que existem também. Como é que começamos a penetrar no imponderável? Que vai culminar quando a doutrina espírita nos fala dos mundos espirituais. Que nós não vemos, não tocamos, mas que existem. Por que existem? Pela lógica. Para onde vão os espíritos que desencarnam? Vão ficar zanzando em algum lugar? Não existe vazio, né? O universo não tem vazio. Para vocês terem uma ideia, até chegar na molécula, existem a primeira molécula. A molécula que a gente estuda é secundária. O átomo, para chegar no átomo, tem o primitivo. Ou seja, tudo permeando esse vazio. Então, não tem vazio. Então, para onde que vão os espíritos que desencarnam? Ficam tocando viola à luz do luar? Então, o Espiritismo nos ensina que tem as colônias espirituais. Que também Dante já disse, Teresa d'Ávila disse também, outros grandes aí do passado disseram, Platão disse, o mundo das ideias. Então, quer dizer, aqui eles começam a estudar isso. Eletricidade, luz e calor. Você pega a eletricidade? Não, mas você sente a eletricidade. Você pega a luz? Não, mas você sente a luz. Pega o calor? Não, mas você sente o calor. Então, você começa a entender que existe pela reação que você sente em contato com essas coisas. Aí você dá um nome, aí isso aqui é eletricidade, isso aqui é luz, isso aqui é calor. Mas você está trabalhando o quê? A sua percepção naquilo que existe que você não pode tocar, você não vê. Assim, o mundo espiritual. Eu não posso tocar, não posso ver, mas eu sei que ele existe. A própria ciência, estudando matéria escura, ela fala isso, olha, tem que ter uma matéria gerenciando aí os espaços planetários, senão o universo, senão o sistema solar não funciona. Só que a doutrina espírita ela traz isso de forma clara, aberta. Certa feita, conversando com uma pessoa muito inteligente, já tem um tempo isso, ele me disse o seguinte, sabe por que eu não sou espírita? Porque o espiritismo explica tudo muito fácil. Fica tudo muito fácil, e não é assim. Eu falo, é assim. Nós é que complicamos o estudo. Mas ele é assim. Entendendo, né? O estudo das correntes elétricas, da corrente elétrica, permitiram estabelecer a relação entre a formulação de uma força magnética, que surge quando uma corrente atravessa um condutor, e a formação da corrente elétrica, quando um ímã se desloca ao longo de um condutor. Descobriu-se, assim, a conversão de magnetismo em eletricidade e vice-versa, das correntes eletromagnéticas. Agora, para entender isso aí profundamente, a pessoa tem que buscar, tem que pesquisar. Né? Tudo é pesquisa. E nós temos que nos tornar esse observador, consciente, pesquisador nato, para a gente entender essas coisas. Nós estamos entendendo aqui que elas aconteceram e que deram uma propulsão na humanidade. Agora eu vou ficar usufruindo disso, não quero entender isso. Quando eu estudo Espiritismo, eu tenho que aprender muitos detalhes para eu saber, por exemplo, como é que é possível uma comunicação mediúnica, que muitas vezes as pessoas põem isso num tom pejorativo, né? Vai falar com os mortos, não sabe nada do que está acontecendo, qual é a dinâmica e a mecânica para se fazer uma comunicação com espíritos desencarnados. Né? Estudar, por exemplo, a questão da imortalidade. Por onde eu parto para estudar a imortalidade? Onde eu encontro a lógica e a justiça da reencarnação? Onde eu encontro essa lógica também, a justiça dos mundos habitados, a pluralidade dos mundos habitados? Como eu chego ao conceito de que é Deus?
inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, para eu chegar nesse conceito, eu tenho que entender as coisas. Então, eu tenho que estudar a natureza, que é a manifestação dessa deidade extraordinária. Está vendo, gente? Como é que tudo tem que ser estudado? Por isso nós fizemos esse estudo, para a gente mostrar que tudo tem que ser pesquisado. Tudo. Porque, lembra quando no estudo anterior Kardec falou que isso tem que ser um estudo consciencioso? Que tem que ser uma busca conscienciosa daquilo que você estiver trabalhando ou pesquisando? É assim. O mundo de regeneração vai cuidar de nos tornar pesquisadores. O magnetismo deixou de ser um fluido imponderável e ganhou definições precisas e matemáticas no final do século XIX, embora até hoje possa ser visto pela maioria das pessoas como algo extraordinário e sobrenatural. Isso aí, para quem não sabe, não existe extraordinário e sobrenatural, porque existe algo que eu ainda não entendi. Não é no livro dos médiuns, Kardec não coloca lá no início do maravilhoso e do sobrenatural, e ele mostra que não existe, que existe aquilo que a gente não apoderou ainda. Então, aqui ele está falando que o fluido empoderável, né, ganhou definições precisas, e deixou de ser um fluido empoderável, o magnetismo. Por quê? Ele precisou ser conhecido, estudado. Assim também serão os mundos espirituais. As colônias espirituais é aquilo que existe depois do desencarne. Nós vamos saber disso. O Espiritismo nos ensina, mas nós temos que abrir a mente para entender. Senão nós vamos ficar aquelas pessoas assim, morrendo de medo de morrer, muito embora sabendo que não tem morte. Isso, infelizmente, no meio espírita está demais. Pessoa que cultua luto eternamente, pessoa que tem medo de morrer, essas coisas todas. Não tem morte. Um dia desse a gente vai embora. A gente luta para que seja um momento tranquilo, né? Mas o que vai acontecer, isso não tem como, né? Não acontecer. Não só a eletricidade, o magnetismo e o calor puderam ser mais bem compreendidos. O mesmo aconteceu com a luz. Newton havia apresentado no século XVII que a luz seria formada por corpúsculos, cuja natureza não podia ainda ser compreendida. Por volta de 1800, outros pesquisadores propuseram que a luz poderia ser formada a partir de ondas. Thomas Jung conseguiu provar a teoria ondulatória da luz, confirmada no final do século por Henrique Hertz. Né? Hoje tem essa coisa, tantos Hertz, né? São nomes de pesquisadores, né, para aquilo que acontece. Então, a luz é uma onda, e essa onda vem cheia de fótons, são partículas, né, partículas de fótons. Então, as coisas vão chegando a uma naturalidade. Então, hoje, quando eu olho uma luz, eu vejo, olha, uma onda formada por fótons, por partículas de fótons, que tem um nome de fótons, gente. Quem seria essa figura, né? Isaac Newton. Ele era físico, né? Matemático, teórico, mas também ele era muito religioso. Tá? Quem não sabe da história dele. Esse aqui é o Thomas Jung e esse aqui é o Hertz, né? Henrique Hertz. As pessoas que trabalharam para o conhecimento da luz. Vieram da luz para mostrar para nós como funciona a luz. Magnífico, né? Gratidão a eles, mas não acha? E um dia, lá no futuro, quem sabe, nós vamos trabalhar num mundo igual o planeta Terra, mas com outro nome, e seremos auxiliares do Cristo de lá, levando essas informações para os moradores de lá, que estão no processo evolutivo que nós nos encontramos hoje. É assim, o universo é solidário, nós nos ajudamos mutuamente. Prepare-se porque você vai fazer isso. Comece a pensar seriamente. Você gosta de hambúrguer? Você gosta de cachorro-quente? Você gosta de uma sopa de macarrão? Tudo bem, ótimo. Você precisa do alimento, mas a vida não é só isso. Você gosta do futebol? Gosto, mas a vida não é só isso. Não põe a tua paixão toda ali, porque você pode até desencarnar por ela e não levar nada para o mundo espiritual. Veja tudo com cuidado, com equilíbrio. Né? Tudo passa. Os clubes passarão.
E nós vamos continuar. O século XIX apresentou em áreas das ciências consideradas incitantes grandes resultados, descobertas e teorias que modificaram de modo sensível o modo de vida do homem sobre a Terra, mas também a concepção do que é o homem e do papel que ele representa no planeta e no universo. Coisa linda. E o que a doutrina espírita faz? Ela informa mais, consolida tudo isso. Nosso papel no universo, nosso papel no mundo. Por exemplo, eu tenho uma frequência, você tem outra frequência. Todos nós temos frequências diferentes. E nós estamos contribuindo para que o universo funcione dentro do seu campo frequencial, com a nossa frequência. Sabiam disso? Então, onde estamos, estamos contribuindo para a natureza funcionar como funciona. Agora, se a minha frequência é muito baixa, eu estou contribuindo para que o universo, em algum momento, seja desarmonizado pela minha frequência. Então, por isso que nós temos que fazer aquilo que Jesus disse, vigiai e orai, para a gente não cair nas tentações das baixas frequências. Então, quando você faz uma arte, uma aventura meio essas aí cabulosas, né? Você pode estar contribuindo negativamente para o universo, a partir da tua contribuição ao planeta. Tudo está interligado, minha gente, tudo. Hoje, a física quântica estuda sobre emaranhamento. Então, está tudo ali emaranhado, tudo. E, ao mesmo tempo, tudo determinado, o que é isso, o que é aquilo. São conceitos que nós desenvolveremos no futuro, mas que é bom a gente saber disso por agora, para que eu tome mais cuidado nas minhas escolhas, já que eu tenho livre-arbítrio. Que eu tome mais cuidado, porque a minha escolha pode interferir grandemente no equilíbrio ou não do planeta e do universo. Não tem aquele negócio da borboleta? Que ela batendo a asa lá no Japão, ela interfere aqui no Brasil? O efeito borboleta? Então, isso, quando foi descoberto, foi uma auê, né? Eu me lembro, década de 80, por aí, quando isso foi descoberto, nossa, você vê como é que é. Imagina uma asinha de uma borboleta. Agora, imagina eu aqui falando, gesticulando para lá e para cá, soltando, né, energia pela voz. Nossa, imagina você. E você aí também. Cuidemos, né, para que nossas presenças sejam cada vez melhores. Após cada catástrofe, Deus criava novamente a vida no planeta, segundo a sua vontade. No início do século XIX, os fósseis humanos ainda não eram conhecidos. Somente em 1816, com a descoberta do homem de Neandertal, a teoria da criação divina passou a ser severamente questionada. Propunham já que havia uma sequência natural para todas as criaturas vivas. A paleontologia, né? Quando ela começou a estudar essas coisas dos fósseis, e isso hoje é muito interessante, que às vezes eles conseguem pegar um esqueleto, né, que acham aí, e esse esqueleto vai para um laboratório, e eles conseguem, por meio de computação gráfica, mostrar como é que era aquele homem que tinha aquele esqueleto. Quanta coisa maravilhosa. Né? Então, a gente não tem que ir contra o progresso, pelo contrário, a gente tem que se acostumar com ele e fazer bom uso dele. Agora, se eu vivo isso e faço mau uso, o problema passa a ser meu. E severamente meu. Né? É isso que a gente tem que pensar. Cuidemos das nossas escolhas. Cuidemos daquilo que nós estamos fazendo. Tudo isso é bom a gente participar, a gente contribuir, a gente ser parceiro, mas em quê? Em que eu estou participando, em que eu estou contribuindo, em que eu estou sendo parceiro? Então, isso nós temos a inteligência. Você vê, nós não temos garras dos tigres, nós não temos dentes de leões, nós não temos nada disso, nós somos frágeis perante esses animais. Mas nós temos aquilo que nos torna mais superior deles, que é a inteligência. Então, vamos ser inteligentes nas nossas vidas. Vamos buscar uma parceria com o bem. Que o bem se faça a partir de mim, a partir de você.
né? Continuando o nosso estudo aqui, olha, assim, Darwin pode dizer em 1838 que as espécies sobreviviam apenas se pudessem evoluir e se adaptar ao meio que vivia, exterminadas ou modificadas aquelas que não se adaptassem. Então, mas e o que acontecia com as que não se adaptavam? Elas morriam, ou desencarnavam, ou alguma coisa nesse nível, mas elas voltavam. Né? A mônada voltava. Ela jamais perdia o campo. Porque também o frágil, né? Ele precisa da experiência, da transformação pelo desencarno para se tornar forte lá na frente. Então, é um processo. Aquele que é forte hoje já foi frágil lá atrás. O fragilizado de hoje será forte depois. E no futuro todos seremos fortes. Mas fortes não para nos atacar uns aos outros. Fortes para vencermos juntos. Para seguirmos a nossa evolução juntos. Isso aí é um princípio de natureza divina que nós precisamos incorporar em nós. Né? Cabe aqui uma explicação interessante. É isso que eu estava falando. Olha, as espécies exterminadas não morriam, apenas se fortaleciam para uma próxima experiência reencarnatória. Pode ser que a mônada estivesse vivendo suas primeiras experiências naquela espécie que acabara de conquistar. Tudo na natureza se encadeia de tal forma que nenhum ser é exterminado, apenas adaptado ao longo de várias experiências reencarnatórias, até sobreviver na espécie que ascendeu, passando daí para outra espécie. E isso se chama evolução. E isso nós encontramos no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Estão entendendo? Quando a ciência buscar os conhecimentos iguais a esse aí do Espiritismo, para se fundamentar também, como é que tudo vai ser lógico? Como é que tudo vai encadear perfeitamente? Que você possa buscar isso para você, sabe? Na história, encontramos os fatos, a análise e o que fizeram dos fatos os povos. O conjunto, desculpa, passaram a ser de responsabilidade. Não, vamos começar de novo. Na história, encontramos os fatos, a análise e o que fizeram, né, dos fatos os povos. Passam a ser responsabilizados, não passa a ser de responsabilidade de cada um ou do conjunto. O que aconteceu foi que os europeus começaram a entender que deveriam exterminar os mais fracos e ignorantes para criar uma hegemonia do mais forte. Então, deram a isso o nome, né, de eugenia, ou pureza racial, bem ao gosto do nazismo. Então, depois que descobriram essa história aí de que o mais fraco vai ter que morrer, então vamos fazer isso com os homens também. Vamos pegar os homens mais fortes, né, e vamos fazer só eles sobreviver, os outros a gente elimina. A eugenia. Erro, né? Completamente errado tudo isso. Ainda bem que hoje já passamos essa fase. Acredito que hoje as pessoas já estão entendendo um pouquinho melhor. Então, naquela época, a maioria das pessoas acreditavam na geração espontânea. Dizia que quando tecidos orgânicos eram deixados em infusão, logo apareciam milhares de pequenos animais, o que não ocorria quando a infusão possuía apenas produtos minerais. Olha, se você põe um pano, né, molhado, uma coisa assim, né, numa infusão, aí vem os micro-organismos. Aí as pessoas achavam que eles nasciam daquilo. A geração era espontânea. Ela nascia através de uma infusão. Isso, até hoje, tem gente que aceita isso, tá, gente? Então, Francesco Redi, no século XVII, ele era um cientista italiano. Ele buscou testar se a teoria da biogênese, que é a teoria, né, da geração espontânea, era de fato válida. Para isso, ele tentou comprovar uma das hipóteses dada por Aristóteles, a de que verme surgiu espontaneamente na carne deixada no ambiente. Mas Aristóteles estava falando diferente. Se você deixar uma carne exposta em qualquer ambiente, vai surgir germe, assim, vermes, né? Mas
porque tinha um atrativo para o verme. O verme não nasceu da carne. Então, a geração espontânea, até hoje, é discutida, infelizmente. Né? Então, Red utilizou-se de frascos de vidro em que ele colocou carne crua ou resto de animais mortos. Alguns vidros ele vedou com gaze e outros ele deixou aberto. Ele observou, nos vidros abertos, que as moscas presentes no ambiente pousavam sobre a carne e, posteriormente, surgiam as larvas, que ela postava os ovos delas ali. Então, não é geração espontânea? Não é. A carne era o atrativo. A mosca ia lá, pegava lá o que ela queria e deixava os ovos dela lá. Aí surgiam as larvas. Então, não surgiu espontaneamente. Tinha o fator ali normal da concepção, né, digamos assim. Olha só. Nos vidros vedados, as moscas eram impedidas de pousar sobre a carne e as larvas não apareciam. Então, Red concluiu que, ao pousar na carne, as moscas depositavam seus ovos de onde surgiam as larvas, comprovando que a vida só se origina de outra pré-existente, refutando a teoria da geração espontânea, que começou a perder credibilidade. Mas, infelizmente, você sabe que tem pessoas hoje que ainda acreditam nisso, né? Pessoas inteligentes. Aí está, esse experimento dele. Ó. Frasco 1, 2 e 3. No frasco 1, ele deixou aberto a carne lá, as moscas vinham, pousavam e deixavam as larvas dela. O frasco aberto permite que moscas depositem os ovos na carne em decomposição, surgindo as larvas após alguns dias. No frasco 2, ele tampou com uma gase. As larvas não entravam, né? E a carne apodrecia lá dentro. Ó. Gás impede que moscas depositem os ovos na carne em decomposição, aprisionando os ovos em sua malha. Então, os ovos ficavam aqui. Ó. Esse frasco permitia a entrada do ar. Né? Entrava só o ar, mas não entrava nada. No frasco 3, ele era hermeticamente fechado. Então, as moscas nem deixavam nada aqui. Tá? Aí. O frasco hermeticamente fechado impede que as moscas depositem os ovos na carne em decomposição. Esse frasco impede a entrada do ar. Então, ele mostrou que não tem geração espontânea. Né? Tem a naturalidade de ovos deixados aqui na carne que estava no vidro. Vamos ver o que a Thalita tem para dizer para nós sobre geração espontânea. Preste atenção no estudo dela. Esta história de geração espontânea pode bem ter sido uma justificativa para a criação divina das criaturas, tanto pregada na Bíblia. Não somos contra a Bíblia, de jeito nenhum, mesmo porque nela se encontram as palavras do Mestre Jesus. Apenas pedimos que bem a interpretem, para evitar que neste século XXI ainda as pessoas insistam em andar com a cabeça em nos milênios passados. Deus é criador de tudo. Ele não faz mágicas, apenas cumpre as leis que ele mesmo criou. A geração espontânea não explica como que uns surgem por ela e outros pelas fecundações. Vamos ser justos e buscarmos os estudos que nos libertem das cavernas mentais. É muito bom evoluir passando pelos vários estágios, adaptando, crescendo, aprendendo, para chegarmos ao fim proposto por Deus, que é o de retornarmos a Ele bem sábios e virtuosos. Isso é bem mais interessante que de um pano deixado no fundo criar seres a partir do nada. Pense você, pensemos nós. Mais vale evoluir a partir da centelha divina que ter saído de um canto escuro, esquisito, sem cor nem padrão. Pense aí e vamos nós sempre aprendendo para crescer. Muito obrigado, Thalita. Grandiosa a sua contribuição. Geração espontânea, não dá, né? O desenvolvimento dos microscópios foi fundamental para que fossem desenvolvidos novos conceitos de célula, como base para o funcionamento dos seres vivos, animais e vegetais. Daí descobriu-se que uma célula só pode ser gerada a partir de outra célula. Olha só. Aí já começa a entrar no conceito mais lógico e científico. Assim, a geração espontânea vai perdendo espaço nos conceitos da humanidade,
Alguns trabalhos chegaram a demonstrar que nem sempre os pequenos animais estavam associados à presença do ar. Mais tarde perceberam que não era o ar, e sim agentes que eles transportavam e que faziam surgir a putrefação. Pronto, aí chegou-se a uma conclusão. Os agentes que fazem a putrefação, né? Porque não se tinha essa história de ali na putrefação gerar algum ser vivo. Bom, apesar disso, ainda em 1860, acreditava-se na geração espontânea. Colbert Pasteur e alguns colaboradores descobrirem a existência de micro-organismos. Então, ele publicou seus estudos sobre corpúsculos que vinham pelo ar. O conhecimento desse fato levou ao desenvolvimento de trabalhos sobre o controle de doenças, até aquele momento dizimavam populações inteiras sem nenhum controle. Então, teve que vir aqui outro gênio, né, para descobrir micro-organismos. Está ele aqui no seu laboratório. Isso aqui já é uma foto, né, dele. Em 1865, Pasteur começa a trabalhar nessa área, criando, a partir de 1880, vacinas para combater uma série de doenças transmissíveis. E outro desenvolvimento importante foi o controle das doenças hospitalares, criando a obrigatoriedade a médicos e estudantes de lavarem as mãos após as biópsias e antes de cuidarem de outros pacientes. Imagina, eles não lavavam a mão, gente. É claro que transmitia um verme para outro doente, um micro-organismo. Coisas básicas, né? Mas que tinha que chegar o momento alguém ter dito isso, né? E coube a Pasteur falar isso. Como um dos criadores da microbiologia, redefiniu horizontes ao provar a existência de germes e ao definir como se reproduzem, proliferam e colonizam outros organismos, como vírus e fungos. Estabeleceu, assim, novos paradigmas para as ciências e novos procedimentos da medicina, né? Então, começou aí o processo das vacinas, processo do cuidado, né, maior, como lidar com as coisas, como os médicos lidaram com os doentes, e também como os doentes buscarem melhores recursos de higiene para si. Então, o trabalho de Pasteur é muito interessante. Aqui no Brasil teve o Oswaldo Cruz, né, que lá no Rio de Janeiro, pra vocês terem uma ideia, eles deram para ele um lugar para ele fazer a fundação dele, um lugar longe para danar, que é a Fundação Oswaldo Cruz hoje, que fica praticamente dentro da cidade, né? Que fica dentro da cidade. Por quê? Porque eles queriam ir bem longe. Aí tinham charges, né, criticando a ação dele, né, criando ali vacinas, obrigando as pessoas a vacinar quanto às doenças transmissíveis pelos ratos e outros mais. Gente, não foi fácil, não. Nós estamos nessa batalha até hoje, né? Vamos em frente, Deus nos ajude. Aqui ele fez um experimento, Pasteur. Ele colocou um líquido nutritivo dentro de um frasco de pescoço longo. Em seguida, o gargalo do frasco é esticado. Ele faz um esticado. Estica esse gargalo aqui com calor, né? E alongado. E o líquido nutritivo em seu interior é fervido e esterilizado. O líquido do interior do frasco, com o pescoço alongado, permanece livre de micro-organismos. Quando o frasco é quebrado, surgem micro-organismos no caldo e o líquido torna-se contaminado. Por quê? Entraram, né, micro-organismos aqui dentro. Então, esse experimento de Pasteur. Então, o Red fez o dele, Pasteur fez o dele, e por aí as pessoas foram fazendo seus experimentos, né? Então, o Pasteur disse muitas coisas interessantes que a gente precisa saber. Coisas que ficaram gravadas, né, e da palavra dele, de excelência. Vou pedir a Mariane para dizer alguma coisa sobre isso, sobre o Pasteur, sobre sua vida e também o que ele disse. Disse Louis Pasteur: a grandeza das ações humanas é proporcional à inspiração que as produz. Feliz é aquele que traz dentro de si um Deus, o ideal de beleza a que obedece, ideal de arte, ideal de ciência, ideal de pátria.
ideal de virtudes evangélicas. São essas as fontes vivas dos grandes pensamentos e das grandes ações. Todas elas refletem a luz do infinito. Em nome da ciência, eu proclamo a Jesus Cristo como Filho de Deus. Meu senso científico, que valoriza muito a relação entre causa e efeito, compromete-me a aceitá-lo como fato. Minha necessidade de adorar encontra nele a mais plena satisfação. Vocês jovens, doutores, cientistas do futuro, não se deixem abalar por um ceticismo estéril, nem se deixem desencorajar pela tristeza de certas horas que as nações passam. Sejam quais forem os resultados, com êxito ou não, o importante é que no final cada um possa dizer: fiz o que pude. Pessoas como Pasteur deixam gravados na história a importância dos seus passos e atos. A história os glorificará. Belo exemplo para todos nós também que passamos pelo mundo com passos e atos. Obrigado, Mariane. Muito obrigado. Te agradeço de coração por tudo isso. Assim, gradativamente, a humanidade começou a entender o mecanismo da vida em suas mais variadas áreas. Isso, claro, não foi nada fácil. Muitos não acreditavam no início e uma proposta levava anos e décadas para serem provadas e aceitas. Mas era um caminho que tinha que ser feito, né? Este é o valor da ciência e dos cientistas, que debruçavam sobre os estudos em seus laboratórios, visando uma melhor maneira de vida e controle da mesma através das suas descobertas. O século XIX iniciou o homem numa nova fase do existir, agora sabedor de como tudo funciona, uma vez que tudo funciona de conformidade com as leis naturais, bastando apenas descobri-las e cumpri-las. Assim que o Pai fez. Assim que Deus fez. Né? Então, minha gente, é preciso pesquisar, sabe? É preciso buscar esse conhecimento. O conhecimento vem ou pela revelação ou pela pesquisa. Então, é preciso fazer essa pesquisa. É preciso querer entender tudo isso. Então, grandes pessoas vieram aqui, fizeram as pesquisas por nós. E nós? Quando vamos começar a pesquisar? Como vamos começar a interessar por esses valores? Eu vou pedir a Bela para falar um pouco sobre essa questão de busca de conhecimento. Vamos ver o que ela tem para nos dizer. Existem duas formas de se chegar à verdade. Uma é a revelação divina, ou seja, aquela que vem dos planos espirituais sob o controle de Jesus. As outras são as descobertas que os homens fizeram ao longo dos séculos. Todas as duas, revelação e descoberta, colocam o homem em acordo com as leis naturais estabelecidas por Deus. Assim, os grandes reveladores do passado, como Moisés e Jesus, e mais recentemente os sábios da espiritualidade, quando formularam o Espiritismo, como os descobridores de todos os tempos, trabalham para o bem da humanidade. Seus nomes ficam gravados para sempre como agentes do bem a favor do crescimento humano. Assim, chegamos ao tempo atual, onde, impulsionados pelos conhecimentos aqui já existentes, devemos partir para outros tantos, sem as perspectivas dos entraves muito comuns aos homens. Se quisermos ver nossos nomes guardados com afeto nos corações e na história, devemos ser porta-vozes do bem, a serviço incansável deste mesmo bem. Muito agradecido, Bela. Muito agradecido. Então, no século XIX, a ciência se consolida. E uma nova dimensão abre espaços para novas dinâmicas do viver humano. Bem dito, século XIX, né? Você inclui aí a doutrina espírita, que ainda não é colocada nesse rol, né? Porque as pessoas ainda não entendem doutrina espírita. Então, no dia que isso for
colocado assim de níveis mais amplos, né? No dia que a mídia se interessar, né? No dia que todas as casas espíritas estiverem aí cheias de pessoas estudando, praticando aquilo que é aprendido lá dentro, então nós vamos entender o valor da doutrina espírita, que também veio no século XIX, que é uma ciência, uma filosofia e uma religião consolidada. Porque já veio assim do mundo espiritual. Entendeu? Já veio assim, já foi criada assim pelos mentores. Mas a doutrina espírita veio do mundo espiritual, trazida pelos espíritos que já venceram essas etapas que nós estamos lutando por vencer. Que eu estou lutando por vencer, que você está lutando. Toda doutrina espírita não é uma doutrina criada por homens, ou pessoas que só vê o plano físico. Não. Ela vem do plano espiritual superior. Então, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, nós estamos estudando propostas dos mundos superiores, das dimensões superiores. Por isso que ela é consolidada. Ela vem com um conhecimento muito além do que o plano físico pode oferecer nesses campos. Por isso que é preciso estudar a doutrina espírita. Porque você, olha que bonito, nós espíritas podemos trazer para o nosso debate todos esses avanços da ciência e nos sentir totalmente tranquilos, confortáveis ao estudar os avanços da ciência. Porque nós sabemos que tem que ser assim. Que a ciência tinha que trazer isso para nós. Só que a ciência, muitas vezes, dissociada da espiritualidade, ela só entendeu coisas possíveis de entender no plano físico. Agora, se ela fizer uma acoplagem com o conhecimento da espiritualidade superior, imagina quanta coisa, né? Imagina quanta coisa que nós teremos aqui. Quanta coisa que nós vamos conseguir produzir. Século XX passou, né? Foi um século de muitas coisas, muitas histórias. E agora nós estamos aí no século XXI. Tomara que em tempo hábil, né, isso seja apropriado pela doutrina. E que as pessoas apropiem-se da doutrina espírita. Olha, muito obrigado por você ter estado conosco até aqui. Muito agradecido mesmo. Agradeço a espiritualidade de coração por todo esse valor, né? Por toda essa coisa bonita que é estudar a ciência à luz da doutrina espírita. Muita coisa bonita, né? Como que a gente permeia tudo isso e sai feliz por saber que nós estamos num caminho certo. Que nós colocamos as gotas da espiritualidade onde a ciência só encontrou pesquisas aqui do mundo material. E a gente vai botando as gotinhas da espiritualidade e vamos ampliando esse conhecimento. Então, muito obrigado, gente, muito obrigado por todos esses estudos, né? Esse já é o 19, e que a gente possa continuar. Que coisas boas ainda estão por vir. Nesse final de estudo de hoje, eu vou contar com a presença do amigo Marcelo, que é da Casa de Frei Fabiano, que fica no Meier, no Rio de Janeiro. O Marcelo, ele mandou para nós um vídeo, que nós solicitamos, né? E ele mandou esse vídeo para nós, uma canção que ele chama de Ver. É o que nós precisamos. Ver. Precisamos perceber o que está em nosso entorno. Então, Marcelo vai encerrar o nosso estudo de hoje. Muito obrigado, Marcelo. E muito obrigado a todos vocês e a espiritualidade amiga que nos conduziu.